o homem que caminhava com Deus. No alvorecer dos tempos, quando a terra ainda estava coberta pelo manto primordial do caos, e os montes, recém-formados, exalavam o hálito da criação. As estrelas no alto dançavam em um espetáculo eterno, cantando seus nomes em uníssono com os céus. Nesse cenário, entre o brilho celestial e o silêncio da vastidão cósmica, surgiu um homem como nenhum outro. Seu nome era Enoque. Ele não era um homem comum. Enquanto outros caminhavam cegos, guiados apenas pela necessidade da carne e pelas limitações do mundo material, Enoque possuía a visão além do véu. Sua vida não se limitava ao mundo visível, não se restringia ao que os olhos humanos podiam perceber. Ele era diferente, pois desde o início, seus passos eram dirigidos por algo superior, algo que ele conhecia profundamente, e que para os outros permanecia um mistério insondável. Ele caminhava com o Altíssimo. Seus dias eram imersos em uma comunhão constante com o Divino. Deus, o Criador, falava diretamente ao seu coração. Os ventos sussurravam segredos antigos e as árvores pareciam vibrar com as lições do cosmos. Enoque não se limitava à simples observação da natureza. Ele entendia os mistérios que ela escondia. Ele sabia que o universo não era apenas uma coleção de estrelas e planetas, mas um tecido vivo, respirando, pulsando com a energia divina. Ele escutava o que os outros não conseguiam ouvir. Enquanto os homens ao seu redor se perdiam no barulho das suas preocupações cotidianas, Enoque ouvia o silêncio que falava, o som sagrado do mundo em harmonia com a vontade do Criador. O zumbido das estrelas, o sussurro das águas, o murmúrio das rochas, tudo isso era uma linguagem para ele, uma linguagem profunda que poucos tinham o dom de compreender. Ele entendia que cada som, cada movimento na natureza era uma forma de revelação divina. Ele via o que os outros temiam imaginar. Não era apenas o que os olhos físicos captavam que chamava sua atenção. Enoque via os mundos invisíveis, aqueles que existem além da percepção normal. Ele via os seres celestiais, os anjos, as forças cósmicas em constante movimento. Ele não temia os mistérios do universo, mas os aceitava com humildade, buscando sempre mais sabedoria, como um estudante ávido que sabe que nunca poderá conhecer tudo, mas que ainda assim busca sem cessar. Enoque não era apenas um homem que vivia entre os mortais. Ele pertencia a outra esfera, uma esfera onde os limites do tempo e espaço não existiam, onde o divino tocava a terra e o céu se comunicava com a humanidade. Ele era um elo entre o humano e o divino, um ser que, ao mesmo tempo, era de carne e espírito, vivendo no mundo material, mas com a mente e o coração voltados para os reinos imortais. O arrebatamento e o mistério Enoque não morreu. Enquanto os homens de sua geração envelheciam e voltavam ao pó, ele foi poupado do destino comum. Seu corpo não conheceu a decomposição, seus ossos não repousaram no seio da terra. Ele foi levado, não pela morte, mas pelo próprio Deus. Em um instante sagrado que nenhum olho mortal presenciou, os céus se abriram. Um véu invisível foi rasgado entre os mundos. Uma luz que não vinha do sol envolveu Enoque, e seu espírito foi elevado. Arrebatado para além do tempo e do espaço, ele atravessou os portais invisíveis que conectam os domínios da criação e adentrou as dimensões celestes. Ali, onde os tronos flamejam e as cores são vivas demais para serem descritas em linguagem humana, Enoque caminhou por salões de fogo e cristal. Ele viu as hostes celestiais, ouviu cantos que sustentam o equilíbrio do universo e contemplou o mar de vidro diante do trono do Eterno. Em meio a esse esplendor, havia uma presença misteriosa, os vigilantes, seres antigos, poderosos, aprisionados entre as ordens celestiais e os abismos do castigo. Esses anjos caídos, sentinelas da rebelião primordial, guardavam segredos há milênios. Seus olhos haviam visto o nascimento das estrelas, e seus corações estavam marcados pelas escolhas que mudaram para sempre o destino da terra. Foi nesse domínio sagrado e terrível que Enoque recebeu a profecia proibida. Não era uma revelação comum,
Não se tratava de uma visão para encorajar reis ou confortar os aflitos. Era algo muito maior. Palavras ocultas, seladas aos olhos dos poderosos da terra, escondidas dos escribas, negadas aos sacerdotes. Uma mensagem que ameaçava os alicerces do mundo. A profecia falava de ciclos escondidos, de civilizações esquecidas, de forças que governavam em segredo. Falava da origem da corrupção entre os homens, do pacto selado entre anjos e mortais, e do juízo que pairava sobre os céus e a terra. Era um conhecimento tão profundo, tão perigoso, que sua mera existência foi considerada uma ameaça à ordem imposta pelos dominadores do mundo. Por isso foi proibida, por isso foi escondida. Mas Enoque a escreveu, e os céus tremeram com o que ele viu. O ciclo oculto da humanidade. Essa profecia não falava apenas de anjos caídos, do dilúvio ou do juízo vindouro. Ela ia além das palavras escritas em pergaminhos antigos ou sussurradas em sonhos proféticos. Ela desvelava o grande enigma da existência humana, o ciclo oculto da humanidade. Um ciclo que se repete como os movimentos dos astros no firmamento. Eras surgem e desaparecem, civilizações se erguem em esplendor e depois caem em ruínas, não por simples acaso ou destino cego, mas por forças invisíveis, por padrões cósmicos traçados antes mesmo do primeiro alvorecer do mundo. Essa revelação inquietante expunha uma verdade enterrada. O mal não é um erro, nem uma aberração da criação. É uma semente, sombria e persistente, plantada por inteligências rebeldes há incontáveis eras. Seres que não pertencem inteiramente a este mundo. Seres conhecidos nas tradições antigas como os vigilantes. Eles desceram dos céus em tempos remotos, cruzando os limites sagrados estabelecidos pelo Altíssimo. Trouxeram consigo luz e conhecimento, mas também orgulho, desejo e rebelião. Misturaram-se com os filhos da terra, corromperam os ciclos da natureza, alteraram o curso da criação. Desde então, cada era carrega as marcas desse encontro proibido. Cada império que se levanta carrega em suas fundações o eco da influência dos vigilantes. E cada queda carrega a lembrança de que há algo além das escolhas humanas. Há uma guerra invisível, uma batalha eterna entre os desígnios celestes e as vontades insurgentes. A profecia, portanto, não era apenas um aviso. Era um espelho, revelando que a história da humanidade não é linear, mas cíclica, que a queda de ontem se reflete no amanhã, que o mesmo espírito de transgressão retorna, sob novas máscaras, em cada geração. E os que têm olhos para ver, verão. Os que têm ouvidos para ouvir, ouvirão o chamado do tempo. E talvez compreenderão que romper o ciclo exige mais do que arrependimento. Exige luz, exige verdade, exige enfrentamento direto com as forças que, desde o princípio, moldaram a realidade com mãos invisíveis. A queda dos vigilantes. Esses anjos, outrora santos, contemplavam o mundo dos homens com olhos cheios de desejo e inquietação. Fascinados pela beleza das filhas dos homens, romperam o pacto sagrado que os mantinha nos céus. Eles sabiam que sua escolha traria consequências eternas, mas mesmo assim, desceram. Vieram em número de 200, liderados por um espírito insurgente chamado Semjaza, aquele que acendeu a chama da rebelião. Desceram sobre o Monte Hermon e ali fizeram um juramento entre si, selando o destino do mundo. Deixaram as alturas da glória para tocar a matéria da terra, violando as leis divinas com ousadia e arrogância. E o que trouxeram consigo? Não eram apenas corpos glorificados, trouxeram saberes proibidos. Entregaram aos homens as chaves de artes que deveriam permanecer ocultas. A magia, a guerra, os encantamentos, a feitiçaria, os metais da espada e os segredos das estrelas. Ensinaram às mulheres os enfeites da sedução, os feitiços do olhar, os encantos da serpente, a alquimia, a astrologia, as armas. Tudo isso brotou como frutos venenosos das mãos dos vigilantes. As cidades cresceram com rapidez, mas a sabedoria se corrompeu. O conhecimento sagrado foi deturpado, e das uniões impuras entre os vigilantes e as filhas dos homens, nasceram os Nefilins,
seres colossais, gigantes devoradores de tudo, homens, animais e até uns aos outros. E com eles, o mundo foi mergulhado em trevas. Os campos já não produziam em paz. Os rios tornaram-se vermelhos. Os clamores dos oprimidos subiram aos céus como incenso de agonia. O equilíbrio da criação havia sido quebrado, a ordem do universo profanada. E diante de tal corrupção, o juízo tornou-se inevitável. O Altíssimo não podia mais ignorar o grito da terra. Assim se iniciou o tempo do julgamento, não apenas para os homens, mas para os anjos caídos que ousaram atravessar a linha do sagrado. O ciclo oculto da humanidade. Essa profecia não falava apenas de anjos caídos, do dilúvio ou do juízo vindouro. Ela ia além das palavras escritas em pergaminhos antigos ou sussurradas em sonhos proféticos. Ela desvelava o grande enigma da existência humana, o ciclo oculto da humanidade. Um ciclo que se repete como os movimentos dos astros no firmamento. Eras surgem e desaparecem, civilizações se erguem em esplendor e depois caem em ruínas, não por simples acaso ou destino cego, mas por forças invisíveis, por padrões cósmicos traçados antes mesmo do primeiro alvorecer do mundo. Essa revelação inquietante expunha uma verdade enterrada. O mal não é um erro, nem uma aberração da criação. É uma semente, sombria e persistente, plantada por inteligências rebeldes há incontáveis eras. Seres que não pertencem inteiramente a este mundo. Seres conhecidos nas tradições antigas como os vigilantes. Eles desceram dos céus em tempos remotos, cruzando os limites sagrados estabelecidos pelo Altíssimo. Trouxeram consigo luz e conhecimento, mas também orgulho, desejo e rebelião. Misturaram-se com os filhos da terra, corromperam os ciclos da natureza, alteraram o curso da criação. Desde então, cada era carrega as marcas desse encontro proibido. Cada império que se levanta carrega em suas fundações o eco da influência dos vigilantes. E cada queda carrega a lembrança de que há algo além das escolhas humanas. Há uma guerra invisível, uma batalha eterna entre os desígnios celestes e as vontades insurgentes. A profecia, portanto, não era apenas um aviso, era um espelho, revelando que a história da humanidade não é linear, mas cíclica, que a queda de ontem se reflete no amanhã, que o mesmo espírito de transgressão retorna, sob novas máscaras, em cada geração. E os que têm olhos para ver, verão. Os que têm ouvidos para ouvir, ouvirão o chamado do tempo. E talvez compreenderão que romper o ciclo exige mais do que arrependimento. Exige luz, exige verdade, exige enfrentamento direto com as forças que, desde o princípio, moldaram a realidade com mãos invisíveis. A queda dos vigilantes. Esses anjos, outrora santos, contemplavam o mundo dos homens com olhos cheios de desejo e inquietação. Fascinados pela beleza das filhas dos homens, romperam o pacto sagrado que os mantinha nos céus. Eles sabiam que sua escolha traria consequências eternas, mas mesmo assim, desceram. Vieram em número de 200, liderados por um espírito insurgente chamado Semjaza, aquele que acendeu a chama da rebelião. Desceram sobre o Monte Hermon e ali fizeram um juramento entre si, selando o destino do mundo. Deixaram as alturas da glória para tocar a matéria da terra, violando as leis divinas com ousadia e arrogância. E o que trouxeram consigo? Não eram apenas corpos glorificados, trouxeram saberes proibidos. Entregaram aos homens as chaves de artes que deveriam permanecer ocultas. A magia, a guerra, os encantamentos, a feitiçaria, os metais da espada e os segredos das estrelas. Ensinaram às mulheres os enfeites da sedução, os feitiços do olhar, os encantos da serpente, a alquimia, a astrologia, as armas. Tudo isso brotou como frutos venenosos das mãos dos vigilantes. As cidades cresceram com rapidez, mas a sabedoria se corrompeu. O conhecimento sagrado foi deturpado, e das uniões impuras entre os vigilantes e as filhas dos homens, nasceram os Nefilins, seres colossais, gigantes devoradores de tudo, homens, animais e até uns aos outros. E com eles, o mundo foi mergulhado em trevas.
Os campos já não produziam em paz. Os rios tornaram-se vermelhos. Os clamores dos oprimidos subiram aos céus como incenso de agonia. O equilíbrio da criação havia sido quebrado, a ordem do universo profanada. E diante de tal corrupção, o juízo tornou-se inevitável. O Altíssimo não podia mais ignorar o grito da terra. Assim se iniciou o tempo do julgamento, não apenas para os homens, mas para os anjos caídos que ousaram atravessar a linha do sagrado. A profecia que liberta. Pois a profecia não foi feita para assustar, nem para paralisar o coração com o medo do desconhecido. Ela não é um grito sombrio no vazio, mas sim uma chama acesa na escuridão, um farol que guia aqueles que buscam a luz verdadeira. A verdadeira missão dessa profecia é abrir as portas da prisão invisível, destrancar as correntes que prendem a alma na ignorância e no conformismo. Ela vem para despertar a esperança que jaz adormecida, para mostrar que, mesmo nas noites mais densas, há sempre um caminho para a liberdade. Liberdade de entender quem somos, liberdade de romper os ciclos viciosos, liberdade de escolher um novo destino, não como vítimas do passado, mas como arquitetos do futuro. Essa profecia é um convite sagrado para a transformação interior, para que cada um possa encontrar a sua verdadeira essência, reconectar-se com o divino e caminhar com coragem entre as sombras. Ela é o alento para os que sofrem, a força para os que lutam e a luz para os que se perdem. Por isso, não tema suas palavras, mas permita que elas penetrem fundo, despertem o espírito e libertem o coração. Porque a profecia que Enoque trouxe é, acima de tudo, a promessa eterna de renascimento e salvação.